Perfeito, pastor Ivan. Pastor Davi Vieira, por que o pós-tribulacionismo é uma visão mais bíblica do que o pré-tribulacionismo? Perfeito. Quantos 5 minutos, pastor? 5 minutos. Bom, eu vou levantar 3 argumentos aqui para que fique mais fácil a réplica do pastor Ivan e posteriormente a minha tréplica. Bom, o primeiro desses argumentos é pela ausência de um texto bíblico que comprove um arrebatamento antes da grande tribulação. O que nós temos a respeito de arrebatamento é o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 até o 18. E, lendo o que Paulo escreveu, não dá nenhum tipo de sensação, ou uma leitura natural daquele texto não nos dá nenhum tipo de insight que nos faça pensar que aquilo ali acontecerá antes de uma grande tribulação. Porque contextualmente, o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, é para consolar a igreja de Tessalônica, que estava passando por um período de provação. Segundo motivo pelo qual o pós-tribulacionismo é mais bíblico é pela referência que textos tais como Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, nos apresentam a igreja passando pela grande tribulação e o Filho do Homem retornando após esse período de grande tribulação. E obviamente que falar que nesses 3 textos citados a igreja está ali é obviamente uma interpretação teológica, para que o ouvinte saiba e não fique, pô, mas não achei aqui Jesus falando igreja, é óbvio, é uma interpretação teológica, assim como no pré também é uma interpretação teológica que apenas os israelitas e gentios vão passar por ali. Então, por esses textos, eu acredito que o pós-tribulacionismo seja mais correto. Primeiro motivo, pela ausência de um texto de arrebatamento pré-tribulacional, pela quantidade de textos que reforçam o retorno de Cristo pós-tribulacional, e em terceiro lugar, pela tradição da igreja. Tradição esta que aponta com veemência, de forma majoritária, que a igreja passaria por uma grande tribulação. Podemos citar aqui vários pais da igreja, que o pastor Ivan os conhece muito bem, porque basta olhar uma foto da estante dele, você vê a patrística ali, pelo menos o que temos até agora em português. Pastor Ivan sabe tão bem quanto eu que muito da patrística ainda não está traduzido. Muitas obras ainda estão em português, outras ainda encontram-se em latim, outras até em grego. Mas o que temos hoje em português da patrística, o que temos também em inglês dos pais pós-apostólicos, pais latinos, pais gregos, os pré-nicenos, os nicenos, os pós-nicenos, em sua maioria defendem que a igreja passaria por um período de tribulação e logo após Jesus voltaria, resgataria a igreja, esta igreja uniria-se com Cristo de forma permanente, para todo sempre, seria galardoada, então o reino milenar seria instaurado na terra. E a igreja reinaria para sempre com Cristo durante o período do milênio, e após o milênio a igreja entraria com Cristo para a eternidade, para todo sempre. Então, pelo motivo da ausência bíblica, pelo motivo da biblicidade do retorno pós-tribulacional e também pela historicidade da doutrina, é por isso que eu penso que o pós é melhor, ou mais bíblico, ou mais firme do que o pré-tribulacionismo. O senhor ainda tem um tempo, pastor? Então deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. O senhor é assembleano? Você vê que começou a perguntar por mim. Isso aqui já não mostra justiça. É um pré-tribulacionista aqui na frente. Não, o senhor é um assembleano. E como é que é para o senhor ser um assembleano que, em sua maioria, é pré-tribulacionista e o senhor ser pós-tribulacionista? Tem a parte legal da história. Só foram descobrir que eu sou pós-tribulacionista 2 semanas atrás. Pelo fato de que a minha função na igreja, além de professor, é pregador. Só que eu faço uma separação muito importante sobre isso. Se eu preciso pregar sobre a volta de Jesus, eu pregarei sobre a volta de Jesus. Não defenderei nem o pré, nem o pós. A minha visão é que Cristo voltará, seja antes, durante ou após a grande tribulação. Então, pregando, eu não tenho problemas com isso. Ensinando, eu procuro ser o mais honesto academicamente possível, apresentando para os alunos as 3 principais linhas, pré, meso e pós, apresentando as visões amilenistas, milenaristas e pós-milenaristas, apresentando todo tipo de dispensacionalismo, os 3, e deixando os alunos, com a ajuda do Espírito Santo, estudarem. E claro, sempre apresento aquilo que a igreja
pede que seja apresentado na sua declaração de fé. A Assembleia de Deus é pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista clássica. Só que como estas coisas são assuntos secundários, os membros não são impedidos de crerem de outra forma, mas não devem ensinar de outra forma. Então, por isso é sempre importante ter em mente: creio de outra forma, mas ensino de forma acadêmica. Sem nenhum problema. Perfeito, muito bom, muito bom. Pastor Ivan, mediante o que o pastor... Vai ter pergunta para ele Davi, também, né? Vai ter daqui a pouco. Mediante o que o pastor Davi falou, dentro dos seus 5 minutos, dizendo que a visão pós-tribulacionista é mais bíblica, o senhor tem 3 minutos para uma réplica. Bom, eu tinha tanta coisa para falar, aliás, tenho, né? 3 minutos, mas vamos lá. Daqui a pouco tem um confronto direto. Daqui a pouco você tem 3 minutos aqui para fazer essa réplica, ele vai ter a tréplica e vocês vão para o confronto direto. Pois bem, na última fala do pastor Davi, ele apresentou os textos, né, sobre o arrebatamento, que seria Mateus 24, enfim, texto, o relato ali em Marcos, né? Temos Lucas também. Enfim, nós temos diversos textos, né, no Novo Testamento e no Antigo Testamento que descrevem claramente Jesus voltando após a grande tribulação. Esta é a segunda vinda de Cristo à Terra, e todos esses textos, quando analisados detalhadamente, sempre o povo relacionado à tribulação que antecede a esta vinda é Israel. Esse é o ponto que eu já destaquei. E sempre a vinda de Cristo após a tribulação tem por objetivo o estabelecimento do reino. Esses textos são unânimes em relação a isto. Jesus está voltando à terra não para arrebatar, mas para estabelecer um reino, salvar Israel da opressão do anticristo e estabelecer o profetizado reino ali dentre os profetas no Antigo Testamento. O segundo ponto, né? O pastor Davi falou de um texto que diga que a igreja não passe a grande tribulação. Às vezes eu tenho a sensação que o pós-tribulacionista, ele quer que nós apresentemos um versículo assim: a igreja não passará pela grande tribulação. Vai ter volta. Mas, irmãos, nós não temos também um texto que diga a igreja passará. Nós não temos esse texto, né? Em segundo lugar, nós vamos ter textos que chegam muito próximos a uma resposta assim, bíblica clara, como é exigida da nossa parte, né? Tessalonicenses 1:10 diz: a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. E em 1 Tessalonicenses ainda, lá no capítulo 5, verso 9, nós temos um texto ainda mais claro, onde diz que nós, a igreja, não foi destinada à ira. Então, cadê o texto? Eis o texto. A igreja não foi destinada à ira. O que é a ira? É o período tribulacional. Quando nós vamos analisar os detalhes no Apocalipse, e até mesmo a recorrência dessa expressão, desse termo em português, ira, nós vamos ver que todo o período compreende a ira, que a igreja não foi destinada. Em relação a um texto que seja claro quanto ao momento do arrebatamento da igreja e que trate especificamente desse evento, o texto mais claro e detalhado, e de fato esse texto aponta claramente, né, para um pré-tribulacionismo, é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Esse é o texto que lida especificamente com o rapto, com o arrebatamento da igreja. Nós temos a ressurreição dos mortos, nós temos a transformação dos vivos, o arrebatamento para nos encontrarmos com Cristo. E olha que interessante, isso do capítulo 4, do verso 13 ao 18. Do capítulo 5, verso 1 em diante, qual que é o assunto? O dia do Senhor. Que no contexto, nós temos ali noite e trevas, que são características do dia do Senhor, descrita também pelos profetas no Antigo Testamento. Então aquele texto deixa claro que Jesus vem nos ares, arrebata a igreja, depois nós teremos o dia do Senhor, que é a grande tribulação. Pastor Davi Vieira, 4 minutos para a tréplica.
Eu senti algumas alfinetadas do pastor. Teve mesmo. De leve, né? Bem de leve. No primeiro bloco não pode ter interpelação, então tá tudo bem. Agora o senhor vai para essa tréplica e depois tem interpelações, tá bom? Então eu vou cutucar agora que ele não vai poder ter nenhuma quadruplica com Mas eu tô anotando tudo aqui. Tá, eu também. Vai ter resposta. Bom, ficou claro para a audiência, ficou extremamente claro para a audiência que o anticristo não é anticristo, ele é antissemita. Porque ele persegue o povo de Israel, o que não faz sentido, né? Porque a função primária do anticristo descrita na primeira epístola de João e na segunda epístola aos Tessalonicenses do apóstolo Paulo é negar a Cristo e promover a apostasia. João, na sua primeira epístola, diz que o espírito do anticristo já estava trabalhando no mundo e operando sobre aqueles que negavam que Jesus havia vindo em carne. Então, ele era aquele que promovia a heresia do docetismo, na época de João, do agnosticismo e do docetismo. O apóstolo Paulo diz que ele será chamado de homem da iniquidade. Iniquidade é uma palavra muito própria dos profetas do Antigo Testamento para se referir a um pecado cometido de forma consciente e contínua, e no Novo Testamento é um pecado que o crente cometendo de forma consciente e contínua vai naufragando aos poucos na fé. Logo, é um pecado que é cometido por aqueles que um dia conheceram a Cristo. Paulo também diz que a volta do Senhor aconteceria após uma grande apostasia. E a apostasia, naquele texto, por mais que alguns prés tentem fazer algum tipo de malabarismo linguístico, a apostasia naquele texto é abandono consciente da fé. Não retirada como alguns prés argumentam, né? Então, o anticristo no pré-tribulacionismo, ele é um antissemita e não um anticristo. Porque se ele persegue um povo, por quais motivos o anticristo persegue os israelitas durante a grande tribulação? Esta é a pergunta que eu gostaria de deixar para o pastor Ivan. Por qual motivo? Se eles não são igreja, se eles não professam Cristo como Salvador, por que esse personagem escatológico vai perseguir esse povo? Segundo lugar, dizer que não há nenhum texto que comprove que a igreja passa pela grande tribulação, ora, meu Deus do céu, é você desmerecer Apocalipse do capítulo 4 até o 19. Porque para nós, pós-tribulacionistas, sempre que aparece a palavra santos, é uma referência à igreja. E o próprio João teve uma visão do céu em que pessoas martirizadas subiam para a glória. E João perguntou a um dos seres espirituais que estavam falando com ele: quem são estes? E a resposta é: estes são aqueles que vieram de grande tribulação. Ali é uma referência à igreja que está passando pela grande tribulação, os mártires que estão morrendo por fidelidade a Deus e estão subindo para a glória. Então a igreja está ali, inserida, e temos o texto da igreja na grande tribulação.